Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do Via Veritas Vita. Ó, hoje eu tô, né, com um uniforme. Agradecer a presença de todos vocês. O programa hoje é um especial de Natal. Você deve estar vendo isso na véspera de Natal, né, quando o programa vai ao ar. Ou no Natal também, não sei ainda a data. Não sei se vai ser no dia 24 ou 25 que a gente vai colocar. Mas sem mais delongas, né, estamos aqui hoje, temos a honra de receber, né, o Arthur, que já é da casa, o Arthurzão da massa. E o Padre Rodrigo também, que a gente teve a honra de conversar com ele aqui na semana passada. Hoje tá aí de novo. Vou mudar o fundo aqui para ficar num clima de Natal. Olha aí, ó. Boa. E vou deixar vocês dois conversarem hoje, principalmente o Padre quer falar hoje do Natal, da Virgem de Guadalupe também, né, Padre? Então vou deixar. Mas eu queria que o Eric participasse também. O Eric é um cara antenado e tem bastante coisa importante para falar também. Qualquer coisa, eu vou deixar vocês dois, pra tela ficar mais em vocês. Se eu tiver alguma dúvida, alguma questão, eu me coloco aqui e pergunto pro Padre ou pro Arthur, beleza? Valeu, obrigado, Eric. Então eu vou deixar vocês aí. Então, padre, queria te agradecer de novo. O programa foi bem legal, aquele que a gente fez. Vamos ver se o senhor consegue mais vezes, né? Que tá. O Via Veritas. O Via Veritas está. Oi. Online é mais fácil, inclusive, não? Participar. Exato, né? Porque o trânsito de São Paulo ninguém merece, né? Ninguém merece. E estes dias de Natal, especialmente. Então, e aí o tema, aliás, sugestão sua, né? Vamos fazer o programa do Natal, vamos, marcamos. E eu queria elevar a conversa contigo, porque realmente é isso aí que a gente precisa, né? Fazer um Wi-Fi com o Criador, conversar, levantar o espírito, né? Isso aí é importante, a alma, o espírito e o corpo também, né? E falar do Natal não de uma forma mais batida, né? A gente não quer aqui conversar de um jeito enlatado ou pasteurizado. Não é a proposta nossa. A proposta é essa conversa mesmo, filosófica, religiosa e cristã. Então, quero passar a palavra para o Padre Rodrigo, para a gente começar a falar do Natal. Ele fez um programa com a Wendy. Um beijo para a Wendy. Vocês falaram de Nicodemos, a gente fez um programa aqui, falamos de Nicodemos. Eu e o Eric, a gente é nascido de novo, padre. A gente é nascido de novo, que nem o Nicodemos falou, mas como é que eu faço? Eu vou para a barriga da minha mãe de novo? Não é isso. Não é isso. Exatamente. Bom, um contexto breve, Arthur, seria talvez o seguinte. Algunos años atrás, yo me topé con una estadística muy interesante que me colocó a refletir. Y es que aquí en Brasil, más o menos de 10 a 15% dos que se profesan católicos asisten a misa todo domingo. Mas en la misa de Natal, você tem mais de 30%. Ou seja, pessoas que não costumam frequentar a igreja, etc., elas vão sim no dia do Natal. Então, eu pensei, gente, isso é uma oportunidade muito importante para evangelizar, para passar uma mensagem importante. E então, eu escrevi um livro que se chama o Grande Presente de Natal. E a partir daí, todo ano, eu faço uma mensagem de Natal especial que publicamos em YouTube, etc. Mas eu queria um pouco falar com você dessa mensagem deste ano, tá bom? Muito bom. Inclusive, o livro o senhor me deu de presente, agradeço. E eu tinha no meu Twitter, tem aquela imagem grande que você pode escolher, né? E a imagem era o seguinte, era aquela estrela, né? Aquela estrela cadente e a manjedoura escrito Jesus, o melhor presente. Só. O melhor presente. Então, todo a ver, hein? Bom, este ano, Arthur, eu meditando mais uma vez em los passagens que tem que ver com o Natal, eu percebi algo que não tinha pensado antes. E era isso que queria trazer para você hoje. Muitos dos personagens de Natal sentiram medo. Lembra?
Sim. Por exemplo, Maria. São 5 personagens que sentiram medo. Primeiro, Maria. Maria apresentou o anjo e o evangelho diz que quando o anjo saludou a Maria, deu uma saudação, não? Ela ficou com muito medo, perguntando-se o que seria o significado dessa saudação. Então, primeiro, e não era para menos, com perdão, mas Maria estava recebendo a visita de um anjo. Eu acredito que todos nós ficaríamos com muito medo se nos encontrássemos com um anjo poderoso, não? Como era Gabriel. E logo anunciar que será a mãe de Deus. Gente, que isso? Ela era novinha, tinha 15 anos, não sabemos, mas era muito novinha, não tinha experiência de maternidade, não tinha experiência de esposa. Ela, mais ainda, ela tinha feito um voto de castidade total a Deus, consagração total a Deus. Sabe como nós sabemos isso? As pessoas me dizem, ai, padre, onde está isso na Bíblia? Isso está assim. Acontece que quando o anjo Gabriel anunciou a Maria, falou assim, você vai ter um filho, e ele será chamado Filho do Altíssimo. Então, Maria perguntou, como há de ser isso se eu não conheço varão? Lembra, não? Sim. Essa pergunta que fez Maria não faz muito sentido se ela não tivesse um voto de castidade. Por quê? Porque ela estava desposada com José. A Bíblia nos conta que significa desposada. Significa que ela estava prometida. Ela era a noiva de José, né? Então, quando o anjo fala, olha, você vai ter um filho, se isso fosse um matrimônio comum e como qualquer outro, é óbvio, eu estou casando, eu vou ter um filho, normal, tudo bem, isso é de Deus, não tem problema. Mas Maria perguntou. E o anjo levou a pergunta muito a sério e respondeu com palavras muito enigmáticas. Então, por que Maria se casou? Essa é a seguinte pergunta, não? Por que Maria casou se ela tinha um voto de consagração total a Deus? Simples também de responder. Acontece que nessa época, eu me imagino, não? Chegou Maria com Joaquim, seu pai, e falou, pai, e o outro respondeu, sim, filha, o que aconteceu? Oi, eu me quero consagrar totalmente a Deus. Sinto um chamado no meu coração. E Joaquim deve ter respondido, mas filha, como assim? Você não pode fazer isso. Ainda não se inventaram os mosteiros, nem os conventos, nem a vida consagrada. Isso ainda não existe. Você não pode ficar por aí sozinha. Aonde vai ir? Como vai ficar consagrada a Deus rezando? Eu estou velho, eu quando morra, quem vai cuidar de você? Então, Maria deve ter respondido, mas pai, eu sinto isso no coração, eu quero me consagrar totalmente a Deus. Então, Joaquim deve ter pensado, bom, Maria, está tudo bem, eu vou buscar um esposo que possa cuidar de você, porque era o que todo mundo fazia, e ao mesmo tempo que respeite o voto que você tem. Então, aí foi que Joaquim encontrou José. Mas não sabemos por la pergunta que ele faz ao anjo. E a resposta do anjo também nos permite ver que realmente Maria conservou a sua virginidade e aquele filho dela era também o filho de Deus. O filho de Maria e o filho de Deus era a mesma pessoa, não? Então, primeiro, Maria teve medo. E como digo, não era para menos. Porque E era uma profecia, né, padre? Era uma profecia que está em Isaías. Exato, capítulo 7, exatamente. O que aconteceu naquele momento? Israel estava muito ameaçado, não, de ser destruído por os assírios. E então, Isaías dizia ao rei de Jerusalém, que se chamava Acaz, Acaz, não tenha medo, Deus vai cuidar de você. E Acaz estava com muito medo, não? De novo, o medo, não? Então, Isaías fala, ele fala para Acaz, al rei, peça para Deus uma prova, e ele vai te mostrar e te vai dar a prova para que você veja que Deus está com você. E Acaz não quer pedir prova. Não quer pedir prova, e então vem a profecia de Isaías. Diz, ai, vocês não apenas cansam os homens, também querem cansar a Deus.
Deus mesmo vai dar-lhes um sinal. Dice assim: eis que uma virgem concebirá e dará à luz um filho e lhe porá por nome Emanuel, Emanuel. que significa Deus conosco. Então, é uma profecia que vai muito... Olha, não é que Deus não abandona a casa. Deus não abandona a humanidade, porque nos deu um sinal da Virgem Maria para dar-nos o Salvador do mundo. Era esse o sinal grande. A profecia vai muito além da circunstância concreta de Acaz. Pois bem, esse é o primeiro com medo. Quem mais teve medo? José. José também teve medo. Quando o anjo apareceu, falou para José: não tenhas medo de receber sua esposa. Por que José estava com medo? Bom, eu acho que quando Maria chegou com José e falou para ele: José, estou grávida e o filho que estou esperando é do Espírito Santo. Aí tem duas possibilidades. A primeira é José não acreditou naquela história do Espírito Santo. E que realmente não é fácil acreditar nisso, digamos a verdade, não? José deve ter pensado, do Espírito Santo, meu Deus, aí como é isso, não? Eu acho, talvez José pensou, eu acho que Maria se veía tan pura, tan inocente, tan santa. José não podia pensar mal dela, mas talvez ele pensou, olha, talvez ela foi abusada e está em um estado de negação, acreditando que foi o Espírito Santo. Coitada esta menina, não? E então ele decide repudiá-la em segredo. O que significa isso e por que José toma essa decisão? Olha, significa que acontece? Se Maria está grávida e José é o esposo, mas o filho não é dele, a lei não lhe permite casar com Maria. Entende? Porque o filho não é dele. Ele não pode casar com Maria. Se Maria foi abusada, mas, como digo, ao mesmo tempo, se Maria é tão inocente, tão santa, aí José está dividido, está nessa problemática, não? E o que faço? Então, ele decide abandoná-la, porque o que acontece? Se ele acusa, eu não posso casar com ela porque esse filho que tem ela não é meu, Maria podia ser até apedrejada por adultério. E José não queria isso para Maria, como digo, eu acho que José acreditou na pureza, na boa intenção de Maria, mas era difícil acreditar naquela história do Espírito Santo. Então ele decide... Era a pena da lapidação, né? Mesmo episódio da mulher adúltera com Jesus, né? Vamos lapidar ela, vamos apedrejá-la. E José não queria expor a Maria a essa situação. Então ele decide abandoná-la. Mas pensa, se o esposo prometido da menina de pronto abandona a noiva quando ela fica grávida, o que vai pensar todo o povo? Olha este homem engravida a noiva. Isso não era bem visto naquela época, mas tudo bem, acontecia e as pessoas aceitavam se o filho era do próprio prometido, não? Então, se José iba embora, coitado, toda a culpa caía nele. Este José engravidou a menina e foi embora, que sem vergonha. Isso seria horrível para José. Aliás, onde ele pode ir? Lá em Nazaré não pode ficar. Ir a Jerusalém, vocês sabem, cidade pequena, inferno grande, não? Então, a fofoca estava por todo lado. José não podia ir a nenhuma parte em Jerusalém, em Israel, tinha que ir, sei lá, para Egito. E aí, quem conhece? Ninguém. Ou seja, ele era começar uma vida completamente nova. Que medo, que incertidumbre. Porque diz a Bíblia que José era um homem justo. Então, mas ele está disposto a assumir toda a culpa, ele está disposto e tem medo, lógico, do que as pessoas vão pensar, do que vão dizer, ele não vai poder voltar a Jerusalém até muito tempo depois. Enfim, por isso que José estava com medo. E com razão. Depois, outro que estava com medo são os pastores. Dice a Bíblia que havia uns pastores que passavam a noite aí em uma gruta, e de pronto, dice o Evangelho, o céu
resplandeció, se iluminó. Isto era, então, dice a Bíblia, que os pastores sentiram muito medo. Lógico, porque a luz elétrica será inventada muito tempo depois. Você nunca viu em sua vida, naquela época, o céu iluminar de um momento para outro, como quem acende as luzes de um estádio. Imagina, isso não existe. Era toda uma experiência mística, era toda uma experiência absolutamente inusitada, inesperada. Então, de que têm medo os pastores? Eu acho que isso, do desconhecido. Eles têm medo do desconhecido, eles têm medo das mudanças repentinas. A questão interessante, Arthur, sabe, é que estes medos a gente também sente. Medo de ser inadequado, de ser inadequada, como María, ¿no? Medo de, como José, de que van a falar as pessoas. Medo, como los pastores, de mudanças repentinas. Às vezes, nossa vida dá uns giros absolutamente inesperados. E, lógico, a gente tem medo porque não controlamos essas coisas, porque não sabemos o que vai acontecer no futuro, porque tudo é uma grande interrogação. Outro que teve medo foi Herodes. Mas Herodes é uma história louca de verdade. Esse Herodes, sabe, quando os romanos conquistavam uma cidade, eles não colocavam um rei romano, não colocavam bom, depois colocarão um governador, que é Pilato, mas porque Palestina era especialmente complicada. Normalmente, eles colocavam um rei da cultura e da linhagem do povo conquistado, porque é mais aceito, entende? O único importante para os romanos é que esse rei seja submisso, seja vassalo do imperador, e, em segundo lugar, que pague impostos. Pronto. Simples assim, não? Pragmático. Então, Era uma estratégia fiscal dos romanos. Eles davam conforto e cobravam imposto e deixavam assimilar. As pessoas, exato, pelo conforto oferecido, né, pela civilização romana, eles se rendiam. Beleza, eu me entrego a vocês. Exatamente. E eles reservavam a justiça. Não toda, mas sim a justiça e a pena de morte. Por isso que Jesus tem que ser levado diante de Pilatos, porque os judeus não têm permissão de condenar a morte ninguém. Mas só essas coisas. Então, eles tinham colocado como rei a Herodes. E Herodes era, como digo, não era judeu, ele era idumeu, que era um outro povo, não? Meio judeu, meio árabe e outras culturas. E os judeus, você sabe, são um pouco assim exigentes com esse tema da pureza, não? Então, eles não aceitavam a Herodes. E Herodes queria muito ser aceito. Por isso que Herodes, sabe, por isso que Herodes construiu o templo para os judeus. Porque ele queria ganhar-se o favor dos judeus. Esse templo maravilhoso que construiu, que viu Jesus, eles tinham uma aterragem que levava muitos anos e muita grana e muita gente. Olha, até hoje os engenheiros não sabem como isso foi construído sem maquinária. As pedras têm de 5 a 7 metros de comprimento e são uns bloques que pesam toneladas. Bom, tudo isso, os judeus não tinham a capacidade de construir. Os romanos, sim. E eles construyó isso porque queria ser aceito pelos judeus. E aí, para llegar ao trono, Herodes tinha matado a todas as pessoas, inclusive na família dele, que faziam sombra para ele. Ele matou um cunhado, e acho que matou um primo. E quando ele já se tornou rei, ele ainda matou 2 filhos e a sua esposa, que eu acho que foi a única pessoa que realmente amou Herodes. Mas ele via complôs e veia, como se chama? Complôs e conspirações por todo lado. Era um rei paranoico. Por quê? Porque ele queria ser o único rei e não queria que ninguém governasse em Israel, senão ele. Aí a gente entende por quê, quando os reis magos chegaram
E foram à casa de Herodes, lógico, está buscando o filho de um rei, não? E perguntaram, onde está o rei que acaba de nascer? Vimos a estrela dele no oriente e viemos a adorá-lo. A Bíblia diz assim, en ese momento, cuando Herodes escuchó aquellas palabras, él se sobresaltó y con él toda Jerusalén. Ou seja, todos estavam com medo. O medo de Herodes era o medo de alguém vai tirar de mim a coroa, alguém vai tirar de mim o controle. Eu quero ser o único rei da minha vida. Dígame se não acontece também Tanto que mandou matar, né? Mandou matar. E aí os pais fugiram para o Egito. Exatamente. Agora, o Baltazar, o Belchior e o Gaspar, eu nunca tinha pensado, não tinha atinado nisso, que eles também ficaram. Todo mundo fica com medo, né? Claro. O ser humano, ele tem muito... O Sêneca, ele dizia que o ser humano, ele teme como mortal e ele tem desejo como imortal. Ele quer tudo. Exatamente. Independente da caducidade do corpo humano, fala, você não percebe que o seu corpo vai morrer e você não vai conseguir levar o que você vai acumular para dentro da terra? Por outro lado, ele ambiciona para tudo, eu quero acumular todos os bens possíveis. Agora, eu tenho um medo absurdo do amanhã. Ele vive com tanto medo a ponto do Salvador ter dito, né? A cada dia a sua pena, né? Cada dia o seu mal, sei lá, João 16, 33, uma coisa assim. Cada dia o seu mal. Isso é Mateus 6, aí el sermão do monte. Isso aí. Então, você tem razão. Perdão, que me apareceu aqui uma coisa. Então, você tem razão. Por isso Herodes manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. 2 anos debe ter sido o tempo mais ou menos entre a chegada de los sábios, de los reis magos, e a volta deles, até que Herodes se deu conta de que tinham evadido ele, não? Ele queria ser o único rei da sua vida e nós também queremos isso. Está vendo como nós também temos... Tem muita gente, sabe? Tem muita gente que tem medo de Deus. Por quê? Porque se eu me converto, se eu me torno um bom católico, gente, aí eu não vou poder ter as minhas diversões. Essas diversões que talvez Deus não aprova tanto assim. Ou ele preferia que você fizesse outras coisas. Muitas pessoas não têm medo de Deus porque elas pensam assim, se eu me torno muito católico, eu tenho muita fé, então me vou tornar uma pessoa, aspas, fanática. Fanática é uma categoria de pessoas que a gente não quer. São chatos, rezam todo dia, vão à igreja, só falam de religião. Eu não quero me tornar uma pessoa dessa chata. Então, as pessoas têm medo de deixar a Deus entrar na própria vida. E quando Deus entra, ele não nos torna pessoas fanáticas nem chatas. Ele nos torna pessoas mais humanas. Sabe, tinha um santo do século IV que se chamava San Ireneo. Ireneo dizia assim, a glória de Deus é que o homem viva. Ou seja, o que Deus mais quer não é transformar-nos em pessoas chatas. Ele quer que nós sejamos pessoas plenamente humanas. Quando Deus entra em uma vida, quando Deus toca uma vida, ele não faz a pessoa mais triste, ele torna essa pessoa plena humanamente. A personalidade dela se enriquece infinitamente. Então, Herodes tinha medo também. E outro personagem que teve medo, é que todos tiveram, Zacarias. Lembra de Zacarias? Sim, o pai de João Batista. Exato. Esse Zacarias, ele tinha um grande sonho na vida. O grande sonho dele era ter uma família, ter um filho. Mas teve a má sorte, ele tinha toda a vida resolvida, era sacerdote do templo. Dinheiro não lhe faltava. Ele tinha tudo, porém, ele não conseguia
ter um filho porque Isabel, a sua Isabel. esposa, Isabel era estéril. E eu posso imaginar Zacarias pedindo tanto, tanto a Deus que lhe conceda um filho. Ai, Deus, escuta, eu sou fiel sacerdote do templo, eu tenho tudo de você, eu só te dou graças, mas me conceda um filho. E passaram não os meses, mas os anos, anos e anos e anos, e nada. Isabel não tinha filho, ela era estéril. Por isso conta a Bíblia que en aquel año, cuando finalmente Zacarías le tocó ofrecer su sacrificio en el templo, ¿sabe cómo funcionaba eso, no? O templo toda semana, toda víspera de Shabbat, ¿no? Na sexta-feira, al pôr do sol, un sacerdote ofrecia o sacrifício do cordeiro, ¿no? O do gado, etc. Matava o animal na entrada do templo, derramando seu sangue sobre o altar que estava fora do templo. Depois queimava o animal em uma grande churrasqueira, digamos, ¿no? Em holocausto. Em holocausto, ou seja, em lugar de nós comer, que seria imagina, é um bem muito valioso, não? Nós vamos queimar ele para que seja de Deus. E devia ser um animal sem mancha, um animal bonito, não? Aí logo o sacerdote tomava umas brasas, não? Daquele fogo, não? Lo colocava no turíbulo. O turíbulo é aquela coisa que usam os padres para incensar. ¿Ha visto, no? Que leva hoje usamos carvão e um pouquinho de incienso. Então ele botava as brasas dentro do turíbulo e entrava no templo. Como digo, a cada semana. E aí, então, de todos os sacerdotes, que eram muitos, não? Aí, então, ele dentro do templo encontrava o altar do incienso, ele colocava incienso, então, e ele incensava o templo por dentro, e especialmente o Santo dos Santos. Então, foi nesse momento, quando justamente tocava a ele oferecer o sacrifício, que apareceu um anjo para Zacarias. E então dice o anjo, Zacarias, não tenhas medo de novo, não tenhas medo, porque as tuas orações foram escutadas. Esta é um medo que também nós temos. Eu acho que medo, primeiro, de que nossas orações Deus não escuta. Padre, eu já me cansei, eu acho que Deus me abandonou. El otro día estaba hablando con una señora que me decía eso. Ella pidió tanto para que el marido no muriese y él murió. Padre, desde que murió meu marido, eu me afastei de Deus. No fundo, eu tenho um pouco de revolta com ele. Então, muitas vezes a gente pensa que Deus não escuta a nossa oração. Mas a pessoa tem que fazer a parte dela também, né, padre? A Isabel, ela fez a parte dela. Ela não era como Sansão, que era nazireu, né? Então ele não podia beber porque ele era um nazireu. Mas a Isabel, ela, para se purificar, ela não bebeu álcool. Eu acho que está até escrito nem vinho e nem cerveja, uma coisa assim. Eu não sei se no Velho Testamento fala nem vinho nem cerveja, mas no dela vinho não tocou em vinho. Eu bebia, e eu parei de beber álcool já há alguns anos, por uma questão não de fanatismo. Eu não gosto de fanatismo, mas só me fez bem parar de beber álcool. E agora, recentemente, apareceu que o álcool faz mal em qualquer quantidade. Já sabe que é um elemento tóxico, o álcool é um veneno. O corpo não tem onde armazenar, ele não consegue segurar aquilo ali. Tanto que ele tem que expelir logo. Então é uma toxina. E justamente o envenenamento do álcool que dá o barato, que te deixa bêbado e que depois deixa com ressaca. Esse é o efeito do álcool. Mas eu me espelho muito nesses exemplos bíblicos, de Elias. Eu falo com o Eric sempre que não nos falta, falei, Eric, não nos falta e não nos faltará nem a farinha e nem o azeite. Que isso, é o básico, e não tá, Deus garante isso daí.
E é uma coisa que você estava falando. Tem uma passagem que Cristo fala, né? Não tenhais medo. Por quê? Porque as pessoas têm medo. De certa forma, tem passagem bíblica que fala que Jesus ficou perturbado, Jesus chorou, né? Quando Lázaro morreu, Jesus chorou, ficou triste. E quando ele falou, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ali ele estava com medo do que ia acontecer, o corpo, né? A carne. E é justamente a nossa conversa. Você tem a questão da carne, da alma e do espírito. A tua carne, ela vai reagir como um bicho. O bicho, ele tem também medo, raiva, ira, mas são sentimentos muito brutais, né? Animalescos. E quanto mais você levar a alma e o espírito, mais você vai conseguir controlar esses medos. O medo você vai sentir, senão não precisa ter previsão na Bíblia, não tenhais medo. Por quê? Porque você vai ter. Principalmente no momento que a gente está vivendo, né? O momento que a gente está vivendo é o do amanhã. O que será? É guerra, tem guerra, tem uma guerra quente aí que está acontecendo. É uma guerra quente. Vale. Tá tendo, tem. O Chernobyl, eles fizeram um muro ali para conter o vazamento radioativo. A Rússia jogou umas bombas ali, quebrou. E está vazando ali radiação. E é perto da Itália, de Portugal. É uma parada. E aí você tem que se socorrer e realmente acreditar. Não basta só falar o que o padre está falando. Não basta só, não, beleza, eu acredito, mas no fundo morre de medo. Essa senhora aí que o senhor comentou, eu me distanciei, né? Eu fiquei revoltado. Jó também ficou revoltado. Abacuque chegou, intimou Deus, falou, pô, o que é isso, cara? Que injustiça, que absurdo. Chamou para conversar. E Jó também falou, pô, eu não sou... que tá me zoando desse jeito? Meu corpo cheio de úlcera. Morreu, meus filhos morreram todos. Mas eles nunca se afastaram. O Jeremias chorava, né, o profeta chorão. A questão é você não se afastar realmente, porque quando existe uma conversa com o Criador de contestação, seja por medo, seja de raiva, pô, meu marido morreu, eu pedi para não morrer, significa que não se distanciou. A distância ocorre quando se despreza, fala, não, eu realmente não acredito, não tem nada a ver, não é só aqui, é só esse plano, e aí fica aquilo que a gente falou, né? Fica incompleto. Esses momentos de contraste, de peitar e falar, pô, mas que absurdo. Eu acho que já tantas passagens na Bíblia, de uma discussão, o pessoal discutindo com Deus, Jó, Abacuque, Jeremias. Eu não vou citar na cruz, quando o Salvador estava na cruz, Eli, Eli, Eloi, Eloi, lama sabachthani, não é? Uhum. Eloi, Eloi, lama sabachthani, não é? Por que me abandonaste? Porque dizem que é para preencher a profecia, né? Isso estava previsto ali, não me lembro se era em Isaías, mas que ele teria de falar isso, mas o fato é que ele também falou, por que me abandonaste? Por que me abandonaste? No momento de dor extrema, né? Enfim, padre, eu não quero interromper muito, não. Tem toda a razão, muito assino todo embaixo. A gente pensa parecido, padre. É isso aí. Jesus não sentia a Deus, não? Ele estava completamente desamparado. Só que esse salmo que ele estava citando, que era o Salmo 21, Deus meu, ¿por qué me abandonaste? A primeira parte é um salmo, sim, de sofrimento, mas depois ele é um salmo de confiança, de esperança.
Então, de alguma maneira, Jesus estava dizendo, esto é o que eu estou sentindo, mas eu ainda assim confio em ti. E a última frase de Jesus vai ser, Pai, em tuas mãos encomiendo meu espírito, que é um ato de confiança final, não? Exato. E Abacuque também, no final de Abacuque, primeiro ele contesta, que injustiça, onde eu olho a injustiça, que absurdo, mas no final ele fala, não, eu entendi, eu estou contigo. E Jó também, não, beleza, eu entendi, eu estou contigo. E aí vem as bênçãos. Exatamente. Ese abandono total y confiado en Deus. Efectivamente, los personajes de Natal tuvieron medo. Nós también experimentamos un medo. Experimentamos muchos medos. Yo no acho que nuestros medos son muy diferentes de los medos que experimentaron todos ellos, ¿no? Medo, como digo, de no estar a la altura, como María. Medo de lo que van a pensar las personas. Arthur, quantas coisas, quantas decisões que nós tomamos são tomadas em função do agradar as outras pessoas. Nós estamos buscando a aceitação social. A roupa que vestimos, o penteado que usamos, o carro que dirigimos, a casa onde moramos, muitas coisas, a universidade onde estudamos, o próprio canal de redes sociais que nós fazemos, tem muito a ver com a aprovação social. Só que a gente nunca vai contentar a todo mundo. Esse é um fato. Se você contenta o público A, o público B fica bravo. Aí você contenta o público B, o público A fica bravo. Para nós padres, isso é pão de cada dia, não? Que se você prega muito longo, que muito longo. Se você prega muito curto, que o padre tem pressa, não? Que se você gosta de ir, aceita os convites das pessoas para ir a casa, que padre tão comilão e tão bebedor. Se você não vai, que padre tão pouco social. Meu Deus, se você, qualquer coisa que você faça, tem crítica e tem quem gosta. Isso é assim sempre. Então, olha, a única pessoa a qual nós temos que agradar, como Jesus, a única pessoa que nós agradamos é Deus. Ponto. Aí esse medo acaba. E a tensão, porque el querer estar agradando a todo mundo gera muito desgaste, muita fadiga, muita tensão. Então, temos que aprender realmente a vencer esse medo. Medo de Zacarías. ¿Sabe cuál era el medo de Zacarías? ¿Por qué él no acreditó no anjo? ¿Por qué él no acreditó en la promesa de que él tenía un filho? Porque él tenía miedo de confiar otra vez en Dios. Él tenía miedo de ser decepcionado mais uma vez. Então, ele se amarra a la desconfiança. E eu já conheci muita gente que vive assim. Vive con medo, vive con un corazón endurecido, Padre, porque después de la última experiencia yo no he vuelto a casar, o no me he vuelto a apasionar por ninguém. O amor só faz sofrimento. Homens não prestam, né? Mulheres não prestam. E por aí vai. Não, a gente não tem que endurecer o coração, não tem que ter medo, tem que confiar, né? Medo de Herodes, que queria controlar tudo. A gente não controla nada. Lo que você acha que controla, não controla, não. E não controla nem o corpo, a gente fala disso. O corpo não é seu. Se o corpo fosse seu, então eu mando no meu corpo. Então eu vou ordenar ele, não envelheça, não adoeça e faça uma levitação. Ordene o seu corpo para ele flutuar no espaço. Você não manda no seu corpo. Você vai envelhecer, você vai morrer. Nem o corpo é seu. Não está em nosso controle, não? E aí está o problema. A gente coloca os alicerces de nossa vida em coisas que não estão em nosso controle. Pensa em que coisas nós alicerçamos nossa vida. Alicerçamos em uma conta de banco. E olha, não importa quanto dinheiro você tenha, você sempre pode perdê-lo. Eu conheço uma pessoa que tem muito dinheiro, mas acaba de fazer um negócio muito ruim.
Perdeu muitos, mas muito, não digo que ficou pobre, mas olha, gente, não importa quanto dinheiro você tenha, sempre pode perderlo. Outros colocam sua segurança na inteligência, no talento. E se há um acidente? Ou se esse talento que você tem deixa de ser valorizado. Outros colocam sua segurança na sua beleza. Que é o Eric, padre, o Eric. O Eric é o exemplo disso. A beleza dele. Ele coloca toda a confiança na beleza. Eu falo com ele, não pode, Eric. A beleza vai acabar, você não vai ter esse rostinho. Exato. Eu digo a senhora, les digo, senhoras, a beleza deste mundo passa. E senhores, a beleza deste mundo já passou para vocês. Já não somos tão novos, não? Então, que outra coisa? Colocamos na segurança de nossa vida, em nossa carreira, em nossa reputação. Olha, o problema de todas estas coisas é que todas elas passam. Todas elas podem chegar a faltar. E aí, quando faltam, como diz o Salmo 10, quando falham os alicerces de nossa vida, o que, Senhor, podemos fazer? Lembra esse salmo? Muito bonito, não? Quando falham os alicerces de nossa vida, os pilares do mundo, aí a gente que faz, não? E então, sabe como responde o salmista? O salmista responde assim, mas, a ver, deixa eu lembrar as palavras, mas nosso Deus está no céu, o seu trono está lá no céu, nossos olhos olham para Deus e seu trono está no céu. Mais ou menos isso responde Davi. O Eric fez o blues com o Salmo 10, é um blues. Sim, aquele blues que você me mostrou, muito legal, um salmo muito profundo e muito bonito. Não? Quando falam nos alicerces de nossa vida, então o Senhor está no seu santo templo, o seu trono está no céu. Estas são as palavras. E nossos olhos estão olhando para Ele, porque Ele, o amor de Deus, é a única coisa que ninguém vai tirar de nós. E é a única coisa, portanto, em la qual nós podemos alicerçar nossa vida. Você citava agora Mateus 6, não? Basta cada dia seu mal. Isso todo é a conclusão de uma reflexão de Jesus, em la qual ele diz, não se preocupe por lo que van a comer, não se preocupe por lo que van a beber ou por lo que van a vestir. Deus sabe que vocês têm necessidade de tudo isso. Ou seja, de novo, olhar para Deus, confiar em Deus. E os lírios do campo, nossa, né? Exato, aí compara com os passarinhos e com os lírios do campo. Eu vos asseguro, os passarinhos não semeiam, não fazem colheita, não guardam em celeiros, e o Pai os alimenta. E os lírios do campo não costuram, não fazem tecidos, e nem Salomão vestiu como um deles. Olha que bonito e ao mesmo tempo que profundo, não? Essa confiança total em Deus é complicado. Então, todos esses medos de todos eles, de los pastores era o medo de la mudança repentina. Isso é difícil. Quando nossa vida muda radicalmente de um momento para outro. O lema do Farol da Liberdade... Desculpa, padre. Eu te interrompi. Desculpa, padre, eu te interrompi. Aí voltou. Não, eu te interrompi, mas eu ia citar o lema do Farol da Liberdade, é o Salmo 115, que non nobis domini, não é por nós, é pelo Senhor. É algo infinitamente superior. E quando a gente não está aqui dizendo para as pessoas, não se preocupe com o que você vai vestir, o que você vai comer, não faça nada. Não, batalhe. A vida é luta, é carregar a cruz. Tem que carregar a cruz. Todos têm que carregar a cruz. Eventualmente, você não aguenta a cruz e você entrega ao Criador para ele segurar um pouco a cruz e ele vai te devolver a cruz.
Até ele teve ajuda, foi Simão, né? Foi Simão que ajudou lá na Via Dolorosa. Era Simão, né? De Cirene, claro. Isso, ele. Até, mas depois a cruz volta para você carregar. Ninguém vai carregar a sua cruz. A questão não é por nós, é por algo infinitamente superior, é pelo Criador. Esse é o lema. E quando você faz isso, qual é o primeiro mandamento? É a sua prioridade. Não, a minha prioridade é a minha família. Você não consegue manter sua família se a sua prioridade não for Deus. São prioridades, é coisa do dia a dia. Não é palavras vazias. Quando você coloca isso, todos esses medos mundanos, que é o que os filósofos... eu acho que foi Epicuro, lá no jardim dele, ele falando, a caducidade do corpo. É a caducidade, cara, aceita, você vai morrer, cara. Você não vai levar, você não vai... O que eu posso fazer nesse tempo curto que estaremos aqui? É seguir essas normas virtuosas. O que o padre está citando aí são normas virtuosas. Pô, eu senti medo. Pô, se você não sente medo, você é um psicopata, né? Quem que não sente medo ao longo da vida? É um psicopata. E se você não sentiu medo, qual é o mérito que você tem se você não tiver o medo? Você não precisa controlar ele. O mérito é como... Eu gosto muito da história da Santa Luzia, lá de Siracusa, né? Do sul da Itália. Tem até a música, Santa Lucia. Ela foi um mártir, né? E falaram para ela, agora a gente vai te colocar aqui numa casa de leniência e você vai se entregar. Ela falou, não me entrego, cara, vocês não entenderam. Os olhos furados, não é isso? Ela é até a santa dos oftalmos. Teve os olhos furados. Eu não vou, cara, a minha alma e o meu espírito vocês não vão ter, cara. E quando a alma ela envolve medo, né? Porque envolve pensamento, emoção. A alma ela pode te levar para um lugar ruim. E cabe ao seu espírito, né? A sua parte espiritual mesmo, te tirar dessas agruras. A gente passa por isso, né? A gente passa por isso, esses momentos de indecisão e momentos de renascimento, como foi com Nicodemos, né? Imagina sentar para bater um papo com Cristo. Vamos bater um papo. Que inveja, não? Não, eu não tenho. Porque ele tá do lado de todo mundo. Você pode bater um papo com ele agora. Eu já pensei nisso. Que inveja, hein? É exatamente que inveja, hein? Não. O próprio Jesus falou isso. Em verdade vos digo que muitos gostariam de ver o que vocês veem, não? Ele anunciou que isso seria assim, não? Está bem, a gente fala espiritualmente com Jesus, não? Mas viver também no tempo de Jesus foi um privilégio muito especial daqueles homens, não? A igreja está construída sobre o testemunho dos apóstolos, porque eles tiveram um privilégio muito especial de conviver com o Filho de Deus, não? Você já viu aquele filme Ressurreição que tem na Netflix? Que é de um tribuno romano que ele viu Jesus ser crucificado e depois ele viu ressurreito, né? E aí ele começou a acompanhar. Chegou a ver esse filme? Vou a buscá-lo, não? Em que plataforma? É sensacional, já vi umas 3 vezes. É um tribuno romano e ele viu Jesus crucificado, ele estava lá no momento, e depois ele começa a investigar com os apóstolos e o séquito, né, de Jesus, e de repente ele entra, tá lá Jesus com os apóstolos. E ele fala, eu vi você, eu te vi ali, pô. Eu estava lá, eu fui culpado. Aí ele começa a seguir, como ele viu, ele começa a seguir, e naquela manhã antes de ser arrebatado, ele estava ali com os apóstolos, perto da praia, e ele de madrugada, ele ouve alguém acordado, ele vai lá em cima da montanha, está lá Jesus. E aí Jesus vira para ele e fala assim, ô Flávio, sei lá o nome do cara, Flavianos, o nome do romano. O que você... Fala para mim, cara, o que você quer? Aí eles começam a chorar, né?
Aí ele falou, eu quero paz, eu quero certeza. Ele falou, eu quero paz, eu quero certeza. É o que o ser humano quer, eu quero certeza. Certeza do quê? Que amanhã você vai ter dinheiro na conta, que você vai ter sempre comigo, que você vai estar vivo. Você não tem certeza disso. Ele não tem como te dar isso daí. E aí, naquela conversa com o Cristo, aí ele entrega tudo que tem, até aquele anel do tribuno romano que tinha para ele consignar as coisas na cera. Ele entrega um anel para alguém e põe só um manto e segue para difundir a palavra. Depois você vê esse filme, é sensacional. É justamente isso, ele sentou para conversar. Parece bom, mas acho que você já vê bastante spoiler, não? Mas tudo bem, vou assistir. Mas é bom para esta época, esses filmes assim. Bom, agora eu acho que o que nos falta falar, Arthur, é o que fazer para viver um Natal sem medo? O que fazer para viver um 2026 sem medo? Não? E eu diria, o conselho que eu estou dando às pessoas é: primeiro, entregue sua vida a Deus. Entregue sua vida a Cristo. Isto é um acto consciente. Estes dias, por exemplo, quando você dirige na cidade, com todo o trânsito que está tendo agora, motoqueiro louco, taxista, todo mundo querendo aproveitar e meter-se diante de você e pegar a faixa diante de você e furar a fila. Está todo mundo assim, dirigindo muito mal nestes dias, porque o trânsito está louco, não? Uno chega a casa muito estressado. Então, imagina que em troca disso, em troca de você dirigir na cidade, você senta, chama um Uber ou um táxi, senta na parte de trás e entrega as chaves, sabe? Agora você vai dirigir. Eu não quero dirigir. Está muito estressante. E você vai atrás tranquilo da vida, mandando mensagem, escutando música. É isso. A gente tem que pegar as chaves de nossa vida e dizer a Deus: Deus, aqui está a chave, é com você. Eu não quero dirigir a minha vida, que seja a tua vontade, que seja você a tomar as decisões importantes da minha vida. Eu simplesmente vou atrás, faço o que você diz e não me preocupo, não me estresso, não ando tenso todo dia, porque já vê, a vida tem tantas perguntas, não? Uma pessoa que estava falando hoje me dizia: padre, ele teve um baque econômico muito grande, mas ele está tendo muitas oportunidades agora para levantar outra vez sua empresa. E graças a Deus, porque ele é uma pessoa muito boa, e Deus, eu estou seguro que ele abençoará. E ele me disse: padre, mas não sei por onde pegar, não sei qual vai dar certo, porque não vai dar certo tudo. Então, não sabe se por aqui ou se por lá, etc. São todas várias oportunidades. E eu le decía: ora e confia em Deus, que Ele te mostre o caminho. Não é uma decisão que nós tomamos. Deixa que seja Deus que tome essa decisão. E por isso temos que discernir na oração e entregar nossa vida a Deus. Esse é o primeiro passo muito importante para quem quer realmente seguir a vontade de Deus. Nós rezamos todo dia no Pai Nosso, ou por lo menos todo domingo: faça-se a sua vontade, assim na terra como no céu. Na verdade, nós estamos pedindo que se faça a vontade de Deus em nossa vida. Porque a gente, muitas vezes, sabe que, Arthur, o que mais nos afasta da vontade de Deus não é o ateísmo, não é o pecado, não é o agnosticismo. O que mais nos afasta da vontade de Deus em nossa vida é o medo. É justamente o medo. Será que vai dar certo? Será que Deus está querendo mesmo que eu faça, que dê esse passo? É o medo. O medo muitas vezes é o que destrui a vontade de Deus para nós. Então, essa é a primeira condição. A segunda é não preste ouvido às vozes do medo. Porque o mundo é muito negativo. Está cheio de pessoas que falam constantemente
coisas ruins, não? E nós temos uma tendência muito grande a enxergar sempre o lado ruim das coisas, os problemas da vida, não o lado bom. Quando anunciam o tempo, falam assim: amanhã temos 20% de probabilidade de chuva. Por que falam assim? Por que não dizem temos 80% de probabilidade de ter um dia de sol radiante? Não, tem que falar da chuva. Mas é porque nós, seres humanos, tendemos muito a ver as coisas negativas de nossa vida. Então, nós temos que parar de ouvir as vozes do medo. Deus abençoa o otimismo. Deus abençoa o otimismo. Eu te dou o exemplo. Quando você é otimista, o teu sistema imunológico fica melhor e o teu lobo frontal fica hipertrofiado. Você tem mais capacidade racional. Aumenta a tua capacidade de resolver problemas, fica mais inteligente. Aumenta o QI. Aí as pessoas vão falar, mas isso é uma questão biológica. Tudo bem, cara, mas quem te disse que não é uma bênção? É uma bênção. A bênção vem acompanhada de benefícios biológicos. Então, é difícil, hein? É difícil num Brasil desse você ser otimista. Mas é difícil. Eu e o Eric hoje estava aí falando. É difícil. Mas é o desafio aí que o padre está falando. É uma questão de, realmente... E se for dar certo? Já pensou nisso? Vocês já pensaram que é possível dar certo? Não é melhor? Não vai dar, não tem como. Não. Quando você se põe para baixo, você sabe o que significa tiramisu em italiano, pai? Sim, claro. Tirar para cima. Me põe para cima, é isso aí. O pensamento no Brasil hoje é o tiramisu, é para baixo, não é tiramisu. E para o brasileiro ficar para baixo, né, é muita carga. Esse é o desafio. É um desafio que para mim mesmo. Para mim mesmo. O Brasil... Sabe o que tem que fazer, né? Tem que confiar no poder de Deus. Se você... que esse é o terceiro ponto. Para não dar ouvido às vozes do medo, temos que confiar mais em Deus, contar com a força e o poder dele, não com nosso poder. Se eu conto apenas com minhas forças, gente, pensando por um momento na situação nacional aqui no Brasil, realmente para desistir, para jogar a toalha. Eu vou a morar, sei lá, no Paraguai. Aqui não dá. Eu vou para o Chile, né, padre? Eu vou morar em Puerto Montt. Este fim de semana tem eleições. Temos que pedir. Todo parece indicar que vai dar muito certo, graças a Deus. Mas, se confiamos no poder de Deus, é diferente. Deus tudo pode. Ele só quer dar-nos uma lição, porque muitas vezes somos nós mesmos que criamos essa situação e Deus não impede, mas porque isso nos ensina, nos dá uma lição. Mas ao final, se nós confiamos em Deus, se nós cobramos de Deus as promessas que Ele fez para nós e que estão na Bíblia, Ele pode fazer um milagre. Ele vai fazer um milagre. ¿Sabe o que penso eu deste país, Arthur? Eu digo, um país como Brasil, onde 1 milhão de pessoas acordam às 4 da manhã para rezar o terço, isso não vai cair. Isso não, a Virgem não vai deixar que entre o comunismo. Não. É muita gente orando. Então, Deus vai encontrar um jeito, mas vai dar certo. Eu concordo. Eu acho que eu concordo. A gente fala muito disso no Farol, no Via Veritas. Existem milhões de brasileiros, não é a maioria, hein? Mas existem milhões de brasileiros honestos que seguem a palavra, segue. Tem princípios e valores bíblicos no coração, tem. E eu acho que o Brasil pode ser uma Nínive, que o povo se arrependa. Eu não acho que seja Sodoma e Gomorra, pode ser que esteja errado. Isso é uma decisão de Deus. Mas eu não acho que tenha menos de 50 pessoas justas e boas no Brasil. Eu, quando digo 1 milhão, estou pensando em aquele público que se junta ao Frei Gilson para rezar o terço pela madrugada. Sim, o Frei Gilson.
isso é aí. Isso, você não vê isso em nenhum país do mundo. Isso é aqui. Sim. Isso é uma maravilha. Os anjos no céu estão fazendo festa e ele não é o único. O Instituto Hesed faz a mesma coisa e centenas de milhares de pessoas seguem ele. E tem outros padres e depois estão os padres que talvez não são famosos, mas as pessoas seguem, as igrejas estão lotadas. Deus não vai deixar o Brasil. Pode acreditar. Amém. Amém. Então, como vencer o medo? Assim, entregue sua vida a Deus. Não preste ouvido às vozes do medo. E confie nas promessas que Deus fez, porque ele ou cumpre as promessas ou deixa de ser Deus. Sim ou não? Quando Deus promete algo, ele cumpre. Simples assim. O que passa é que não lo faz ao jeito nosso, ao tempo que nós queremos. Mas ele cumpre. Então, nós temos que olhar para o futuro com muita esperança. Talvez agora tenhamos que colocar-nos diante do Natal, diante do presépio, neste Natal, e ler aquela passagem de Jesus falando para Nicodemos, João 3,16. Você falou de Nicodemos. Pois bem, uma das frases mais profundas e mais grandes da Bíblia está justamente no capítulo 3 de João, no versículo 13, quando Jesus fala com Nicodemos. Jesus falou assim, imagina esta leitura justo frente ao presépio, o dia que Jesus nasce. Jesus fala, tanto amou Deus ao mundo, que entregou seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Ou seja, tudo começa com um grande amor, o amor de Deus. Tanto amou Deus ao mundo, Deus não deixa. Nós somos muito importantes para Ele. Eu não sei porquê, mas o fato é que Ele nos ama e Ele não vai nos deixar. Tanto nos ama que Ele entregou seu Filho único. Sabe, a gente pode entregar coisas por interesse. Não, eu posso dar, sei lá, um dinheiro e você me dá, eu te dou um dinheiro, você me dá um carro. Não é uma compra, não? A gente pode entregar sem amor, pode entregar por interesse. Mas o que não podemos fazer é amar sem dar. Aí não. E tanto amou Deus ao mundo que entregou seu Filho único, que ele deu o que mais amava por nós. ¿Para quê? Para que todo aquele que nele crê, observa que esse crer em Jesus não é algo difícil. Jesus não está falando, olha, todos os que corram uma maratona de 42 quilômetros vão ganhar o céu. Não. Ele fala para que todos aqueles que nele creem. Ou seja, basta acreditar em Deus. Não precisa aprender de cor a Bíblia. Não precisa tirar uma puntuagem muito boa no exame de vestibular. Nada. Para que todo aquele que nele crer, ou seja, apenas aceitar Jesus, acreditar nele, incorporá-lo em nossa vida, o que vai acontecer com essa pessoa? Não pereça. Aí está o maior medo do ser humano, a morte, mas tenha a vida eterna. Opa, essa passagem bíblica explica tudo o que está acontecendo no Natal. É muito importante. Então, o convite é esse, chegar ao Natal e fazer essa oração diante do presépio, não? Pedindo a Deus que nos permita penetrar, contemplar, aprofundar um pouco mais sobre este mistério enorme do Natal. Muito bom, padre. Muito bom. Fala aí aqui. Só interrompendo aqui, o padre falou também, agradecer, né, a presença do padre mais uma vez, que hoje é dia da Virgem de Guadalupe, né, padre? O senhor queria comentar Hoje também? é a festa de Nossa Senhora de Guadalupe. Em México é uma grande festa. Uhum. Hoje a gente tá gravando, provavelmente vocês vão ver esse vídeo no Natal, mas a gente tá gravando dia 12 de dezembro, né? E aí eu queria que o padre explicasse um pouco, para quem não conhece, né? Muita gente
tem muito protestante aqui, às vezes não... A gente falou de Macabeus, né, na outra live também, o Arthur falou, pô, o protestante às vezes nem conhece, mas é um livro de história, é interessante, né? Então, queria que o padre falasse um pouco, para quem está aqui e não conhece, né, a história, que é muito, muito interessante. Claro que sí, Eric. Então, olha, aconteceu assim. Corria o ano 1531. Isto foi mais ou menos 10 anos depois dos espanhóis se estabelecerem, digamos, tivessem pacificado o México. Você sabe, eles llegaron en 1492, ahí esos primeros años fueron la conquista de México, y ya para 1520 aproximadamente, les estaban ya pacificados. Mas, imagina, é uma situação muito ainda precária, muito, los indígenas, pouco a pouco começavam a entender, mas muitos não aceitavam ainda a religião, porque eram los espanhóis, eram los conquistadores. Bom, también eran los libertadores, ¿no? Porque los aztecas eran realmente temibles y asustadores. Entonces los romanos, ¿qué estoy hablando? Los españoles se aliaron prácticamente con un montón de pequeños povos indígenas que querían ser libertados de los aztecas, que eran muy crueles. Bueno, entonces corrían esos años, Isso é a importante o igreja que o estaba padre está falando. apenas establecida. Desculpa interromper, padre, mas é importante o que o senhor está falando, porque existe uma discussão lá no México exatamente sobre isso, dos mexicas, né? Que eles faziam rituais, arrancavam corações, mas assim, de dezenas de milhares de pessoas por ano. Ficavam oferecendo lá os corações e várias tribos em volta escravizados, e elas se juntaram aos espanhóis, né? Cristãos. E se juntaram a eles, os escravizados, né? Claro, ellos tenían que ofrecer sacrificios según la creencia de ellos en aquellas pirámides, porque para tener boa colheita, para ter bons frutos, para el sol seguir brillando, para la lluvia seguir cayendo. Imagina a decepción de aquellos hombres cuando los españoles prohibieron los sacrificios humanos y vieron que el sol seguía brillando y que la lluvia seguía cayendo y que las colheitas seguían dando fruto. Mas eran las supersticiones, ¿no? Ahí eres para sacrificar, no sacrificaban tanto las personas propias, mas cazaban a los otros povos indígenas y los ofrecían como holocausto. Era algo realmente terrible. Pues ven, 1531, entonces acontece que un indio que se llamaba Juan Diego, que vivía en una ciudad que se llamaba Tlatelolco, no Tlatelolco, más experto de... estaba indo precisamente ese día, era un sábado por la mañana, estaba indo para a cidade de México para recibir o catecismo. Ele estava em formação, mas era um homem de fé, era um homem já maduro, um homem que deve ter tido 45 anos aproximadamente, y que ya estaba en formación para ser batizado y para recibir los sacramentos. Entonces, ahí de pronto, él va camino de Tlatelolco, que hoy, como digo, es México, y escuta un monte de cantar de pájaros de cima de una colina. Y él piensa, ¿qué es esto? Voy a averiguar a ver qué es esto. Ahí él sube a la colina por curiosidad y encuentra una doncella, una moza muy bonita, vestida con un vestido que parecía brillar como sol, era de una grande paz, de una grande nobreza. Y entonces ella llama a Juan Diego, le dice, Juan Dieguinho, ¿no? Le fala con diminutivo, o más pequeño de meus filhos. Yo soy Santa María, a mãe del Deus vivente, todopoderoso, por quien todo mundo vive. Más o menos esas palabras, ¿no? Entonces él ya conocía a la Virgen por el catecismo, y Juan Diego comienza a falar para ella de una manera muy cariñosa, muy bonito, ¿no? Oh, minha menininha, o que você quer que eu faça? ¿Cómo es que você me llama y veio aquí a meu encontro?
E então ela responde: quero que você vá aí à cidade e busque o senhor bispo e diga para ele que construam aqui na parte plana, não em cima da colina, na parte plana, uma pequena... Perdão? Desculpa, padre. Eu recebi uma mensagem aqui. Ah, Desculpa tá bom. que eu te interrompi. Então diz assim: quero que me construyam uma igreja onde Deus seja adorado, uma casa consagrada onde Deus seja adorado. Então o índio diz: ai, claro, menininha, eu conte comigo, eu irei de sua parte e levarei essa mensagem ao senhor bispo. Então ele continua seu caminho e vai direto à la cúria, não? Era o primeiro bispo do México, imagina. Se chamava Juan de Zumárraga, espanhol, claro. Então, depois de muita insistência, ele conseguiu entrar e contou a visão dele para o bispo. Aí o bispo, depois de escutá-lo atentamente, falou assim: Juan Diego, muito bom. Então, você vai agora e volte outro dia para que eu te escute com mais tranquilidade. Ou seja, ele não acreditou. Então, Juan Diego voltou e lá no monte, na colina, onde tinha visto a Virgem, estava ela ainda esse dia, sábado, esperando. Então ele contou para ela: ah, menininha, a minha senhora, mãe do céu, olha, eu fui a falar com o senhor bispo, mas ele escutou as minhas palavras, porém, escutou de uma maneira que eu acho que ele não acreditou. Assim falou o Juan Diego. Então a Virgem responde para ele: Juan Diego, mas... Ah, não. Aí Juan Diego disse assim: senhora, você tem que pedir a outro que seja mais importante. Eu sou um índio muito pobre e muito pequeno. O bispo não vai acreditar nas minhas palavras. Então a Virgem disse assim: não, Juan Diego, a Virgem faz uma coisa muito bonita. Ele disse assim: Juan Diego, muitos e muito grandes são os meus servidores, mas é indispensável que você seja meu mensageiro. Olha que bonito, não? E então você tem que voltar ao bispo e insistir para ele que eu quero uma casita, uma casinha aqui para que se adore a Deus. Então ele volta para sua casa e domingo ele volta outra vez a México, a la cidade de México, para falar de novo com o bispo. Mais uma vez, insiste muito até que finalmente lo deixa entrar e fica contando para ele todas as palavras da Virgem. Aí o bispo fala assim: Juan Diego, olha, eu quero te acreditar, mas para fazer o que a senhora está pedindo, eu preciso de uma prova. Não posso construir uma igreja simplesmente por a sua palavra. Você fale para ela que eu preciso de uma prova para saber que é realmente a mãe de Deus por quem todo mundo vive. Então, aí Juan Diego volta e fala isso para a Virgem, de novo, aquele domingo. Minha menininha, o bispo falou isto e ele quer uma prova. Então a Virgem responde assim: tá, venha amanhã, pela manhã, e eu te darei a prova que você levará para o bispo. Aí ele vai, mas aquela noite foi uma noite muito dramática na casa de Juan Diego. Ele morava sozinho, não era casado, mas morava com seu tio, que se chamava Juan Bernardino. E Juan Bernardino passou uma noite horrível ao ponto de pensar que já eram nas últimas horas e que ele estava morrendo. Então, pela manhã cedo, Juan Bernardino, o tio, pede para Juan Diego: vá para México e traz um sacerdote que escute a minha confissão e me dê os últimos óleos, porque estou para morrer. Então, Juan Diego parte para México, mas ele não passa perto da colina, porque não quer encontrar com a senhora do céu, porque imagina, me vai retrasar, me vai mandar para a casa do bispo, e eu preciso trazer um sacerdote, porque meu tio está morrendo. Então, ele dá uma volta longa para evitar, para esquivar a Virgem, não? Desviar-se dela. Mas, naquele caminho, aparece a Virgem para Juan Diego, e diz assim: Juan Diego, Juan Dieguito, por que você está tão preocupado? Aonde vai com tanta pressa?
Aí então Juan Diego le responde, no, estoy indo para México a buscar un sacerdote porque o meu tio está muy tomado. E então a Virgem le responde, não se preocupe, esta doença não é de morte, o seu tio estará bem. Por que você se preocupa? Não estou eu aqui que sou sua mãe? Essa frase é muito famosa, não? Não estou eu aqui que sou sua mãe, e lhe dá muita confiança. Não se preocupe, eu irei ver a seu tio, diz a Virgem, e devolverei a saúde para ele. Você, em troca, suba a la colina e lá na parte mais alta deixei umas flores que eu quero que você recolha e leve como prova ao bispo. Então, Juan Diego sube a la colina e era um dia de inverno, pensa, estamos falando 12 de dezembro, lá no hemisferio norte corresponde ao inverno e fazia bastante frio. E em meio aí da colina, em meio daquele frio tremendo, daquela segunda-feira já, ele encontra um monte de rosas, mas não qualquer rosa, flores absolutamente florecidas e um tipo de rosa que se llama rosas de Castilla. De Castilla era o lugar donde o obispo Juan Zumárraga ele pertencia, desde el cual ele tinha vindo de Espanha para México. Então ele pega todas as flores, as corta, las rosas, las coloca en un manto, una especie de poncho que llevan los indígenas, se llama tilma, y en esa tilma él eleva las flores para la Virgen en México. Cuando él llega lá, entonces, de nuevo, insisten para él, no lo quieren dejar entrar, quieren ver lo que él tiene ahí guardado en la tilma y él no permite. Ahí hay una serie de pequeñas historias, ¿no? Hasta que finalmente consigue que lo dejen entrar con obispo. Cuando él entra, encuentra que obispo está también con el nuncio, con el señor nuncio, de una familia, de varias personas ahí en el escritorio do obispo Juan Zumárraga. Então, aí Juan Diego fala para ele, senhor bispo, perdão a interrupção, mas a senhora mandou para o senhor a prova que pediu. Eu contei as suas palavras para ela e ela me deu esta indicação, me pediu que subisse a la colina e que cortasse estas flores que eu trago para você e estão frescas. En esse momento, ele abre a tilma e deixa cair frente ao bispo aquelas rosas de Castilla que o bispo, sendo de lá, de Castilla-La Mancha, conhecia muito bem. Então, ele se surpreendeu. Isso não existia em México. Era uma coisa absolutamente impossível. E estavam frescas. E era inverno. Pensa que as flores, as rosas, florescem em primavera, verão. ¿No? Y estamos en pleno invierno, cuando las rosas son todas podadas y no quedan sino troncos sequinhos, ¿no? Então, ele mostra as rosas, o bispo fica impressionado, mas o que todos aqueles que estavam naquele escritório deixa ainda mais impressionado é que sobre a tilma, ainda diante dos olhos deles, se desenha e aparece a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe com seus raios, impregnada, não pintada, sino isso, impregnada no manto, na tilma, que é a mesma que hoje se exhibe lá na Villa de Guadalupe, na Basílica. É a única imagem não pintada por ser humano, pintada pelo Espírito Santo. E ela se tem feito estudos sobre essa tilma. Essa tilma é feita de uma fibra vegetal, que é el ágave. El ágave é uma planta lá. E a verdade, isso dura por aí 10 anos. E pronto, deshace. Agora, essa tilma, hoje, tem mais de 500 anos. Vamos a cumprir agora, en 2031, vamos a cumprir los 500 anos, não? Ela não tem pinceladas de pigmentação. Não foi pintada por ninguém. A própria fibra vegetal, ela adquiriu a cor. É uma coisa absolutamente misteriosa. E mais ainda, a imagem da Virgem pintada naquela tilma é praticamente uma espécie de código que os indígenas entenderam muito bem. Aquela menina que aparece na tilma, ela tem traços de indígenas, ela está grávida porque leva o vestido das grávidas,
ela está coberta com estrelas, ou seja, ela é senhora do céu. Ela está parada sobre a lua, que era um deus para os indígenas, portanto, indicando que ela é superior à lua e ela está diante do sol, porque detrás dela, das costas delas, se ven raios de luz por todo lado e, portanto, ela é superior à lua e superior ao sol. E ela está vestida, ela está grávida, está esperando um filho. E ela, enfim, tem uma série de sinais, de pequenos detalhes da pintura que os indígenas entenderam muito bem. Pois bem, essa era a história da aparição. Foi construída a igreja, não? Juan Diego vivió hasta el final de su vida ahí precisamente en México DF, cuidando de los peregrinos, y fue una grande benção para la inculturación de la fe católica en el pueblo mexicano y después con toda la expansión que esa primera colonia hispana realizó en todo el resto de Latinoamérica. Entonces, realmente es un momento muy importante da evangelização dos povos. É isso aí. Uma aula de história aqui com o padre, né? Aqui a gente tem história, tem filosofia, tem teologia, tem um pouco de tudo aqui, né, Arthur? Não sei se você vai querer fazer mais alguma mensagem para a gente já ir encerrando aqui, uma mensagem de Natal para as pessoas que vão assistir isso aqui. Se o padre quiser deixar uma mensagem, se o Arthur quiser deixar uma mensagem, acho que esse programa vai ao ar no dia de Natal, né? Então, passo a palavra para vocês para a gente encerrar. Eu passo para o padre, a gente encerra com as palavras do padre. Beleza, vamos deixar o padre aqui então. Vamos lá, padre. Eu diria algo muito simples, Eric e Arthur. Realmente que gostaria de convidar as pessoas a colocar-se diante do presépio e ler aquela passagem de João 3,16. Se a Bíblia fosse uma cordilheira, olha, essa passagem é o topo do Monte Everest, um dos mais grandes, um dos mais profundos. Aí está toda, não é uma passagem do Natal, isso falará Jesus a Nicodemo muito tempo depois, mas é uma explicação profunda do que acontece no Natal. Deus amou tanto o mundo que entregou seu Filho único para que todo aquele que nele crê tenha a vida, não pereça, mas tenha a vida eterna. E realmente fazer, como dizia, esse ato de fé, de confiança, pedir a Deus que não nos deixe ser guiados pelo medo. Quando a gente toma decisões inspiradas no medo, lembre-se, você vai errar. Não tem como dar certo. Não podemos tomar decisões baseadas no medo. Nós temos que tomar decisões baseadas na confiança, em amor e em el poder de Deus, não em nossas seguranças e não em nossas próprias confianças deste mundo. Quando nós nos deixamos levar pelo medo, dá sempre tudo errado. Que neste Natal, Deus ilumine seus corações, Deus, a Santíssima Virgem também guie como uma estrela a sua vida e lhe conceda um 2026 sem medo, um Natal sem medo, um ano novo sem medo e um ano com muito fruto e com muitas bênçãos de Deus. Amém, padre. Queria agradecer a presença do senhor mais uma vez. Espero que seja constante, né? Espero que a gente possa fazer mais vídeos juntos aí. Já está convidado, padre. Já está convidado. Bom, tem que ir alternando, senão fica cansativo o padre. Não. Não, pô, é sempre uma honra. Padre, se eles não enjoam da nossa cara, imagina do senhor que é padre, né? Fale por você, Eric. Fale por você. Então é isso, pessoal. Queria agradecer mais uma vez a presença do padre e do Arthur. Desejar um Feliz Natal para todo mundo aí, né? Que passe com a família, que aproveite, né? Se cuidem. E é isso. Vai ter mais um programa antes do Ano Novo. Provavelmente eu e o Arthur estaremos aqui para fazer mais um programa aí para o Ano Novo. Mas para o Natal, essa mensagem. Reflitam nas palavras, né? Que o padre falou aqui hoje, o Arthur também. E é isso. Aproveitem a família, principalmente. Isso aí. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal, e feliz 2026. É isso aí, valeu pessoal, muito obrigado. Falou Arthur, Valeu. Falou Padre Rodrigo, obrigado.